Olá pessoal, vamos dar início agora a mais uma aula da disciplina Tecnologias na Educação da Universidade Aberta do Brasil pelo Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Ivan dos Santos Oliveira e hoje nós estaremos estudando mais um tópico da unidade 1, Tecnologias, Educação e Construção do Conhecimento, com o tema Revolução das TICs e o desafio da educação no século XXI. O objetivo da aula de hoje é conhecer a evolução das TICs na educação e compreender a contribuição das TICs para o ensino e a aprendizagem contemporâneos. O texto base da aula de hoje é o texto da Guilhermina Lobato Miranda, Limites e Possibilidades das TICs na Educação. Pode ser encontrado no link disponível no slide. Muito bem, para iniciar a aula de hoje é importante fazermos alguns questionamentos iniciais, como por exemplo, o que vem a ser as TICs, como elas evoluíram e quais são suas implicações para o ensino e a aprendizagem. TICs, né? Esse termo TIC, ele é a abreviação do termo Tecnologias da Informação e Comunicação. Certo? TIC. Refere-se à conjugação da tecnologia computacional, ou seja, da tecnologia da informação, TI, com a tecnologia das telecomunicações. E tem na internet, mais particularmente a Web 2.0, a sua mais forte expressão. Quando nós falamos em TICs, atualmente nós nos referimos a todos aqueles elementos do mundo da informática e do mundo da internet, certo? Mas também esse termo ele se refere a outros tipos de tecnologias da comunicação que não eram necessariamente da informática. Mas hoje em dia esse termo ele é aplicado mais a toda aquela gama de recursos que estão disponíveis, né, nas mais diversas áreas do comércio, na indústria e também na educação. E na educação são recursos disponíveis que possibilitam ou são potencializadores de novas aprendizagens. Ok, pessoal? Na Wikipédia, nós também encontramos um conceito de TICs, que diz o seguinte: TICs são todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware, né, de computadores, rede e telemóveis. Então, quando nós falamos de TICs, nós não estamos falando apenas de aparelhos, mas podem ser tanto hardwares como computadores, celulares, tablets, como também softwares ou aplicações na internet que ajudam na interação entre os indivíduos. Certo? Bem, qual a diferença entre TICs, TDICs, NTDICs, NTICs? Como nós já vimos, TICs é um termo genérico utilizado para qualquer tecnologia desse gênero, da informação e da comunicação. Mas também existe essa outra terminologia, TDIC, que significa Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. Esse termo ele é utilizado para distinguir algumas tecnologias que são digitais, ou seja, as tecnologias mais atuais a partir do computador, né, da internet, celular, das tecnologias analógicas, que também foram TICs, como o rádio, a televisão, se bem que hoje também a televisão já é uma tecnologia digital. Então esse termo TDIC é apenas para distinguir entre tecnologias digitais e tecnologias não digitais. Também vocês podem encontrar por aí esse termo NTDIC ou NTIC, que significa Novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação, que dá no mesmo do que é TIC. Esse termo novas tecnologias, ele é um termo que, assim, como nós sabemos, a tecnologia, ela ultimamente, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, ela evolui muito rapidamente. Então, quando se fala em nova tecnologia, tem que se verificar qual é a referência, porque o que é novo hoje, amanhã talvez já não seja mais tão novo assim. Então, existem essas terminologias, mas nós vamos ficar com esse termo, TIC, que é um termo mais genérico, mais utilizado por todos os autores
quando se refere a essas tecnologias. Exemplos de TICs. Como eu falei, as TICs podem ser tanto hardwares como softwares ou aplicações, né? Então, o rádio já foi uma TIC, né? Muito importante na educação, uma tecnologia de informação e comunicação. A TV analógica e digital, hoje, né, nós podemos observar, com a pandemia de Covid-19, esse recurso da TV digital como uma tecnologia de informação e comunicação associada ao ambiente escolar, ou à questão da escola, transmissão de conteúdos, de aulas, está sendo bastante explorado, né, por conta da impossibilidade do ensino presencial. Então, a TV já foi e agora voltou a ser, sempre foi, nunca deixou de ser, com os canais de educação, câmeras fotográficas, computadores. O computador, com certeza, é a TIC mais importante aí, que inaugura a era digital, podemos dizer assim, né? E que é o mais utilizado, e as suas variações, como os notebooks, né? Os celulares, os tablets, esses são hardwares, mas também aplicações como fóruns na internet, chats, e-mail, blogs, redes sociais, aplicativos de videochamadas, jogos e etc. Ou seja, uma infinidade. Todos os recursos disponíveis hoje na internet, principalmente, podem ser exemplos de TICs. Como é que aconteceu essa evolução, né, das tecnologias da informação? Então, de acordo com o Portal da Educação, as novas tecnologias da informação elas surgiram na metade da década de 1970, no contexto da terceira revolução industrial e revolução informacional, ou seja, no contexto da invenção e do desenvolvimento da informática e da robótica, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O grande avanço das novas TICs ocorreu a partir da década de 90, com certeza com a popularização do computador pessoal, né, o microcomputador, com o objetivo de captar, transmitir e distribuir de forma precisa e rápida as informações, transmitir através da televisão, das telecomunicações e pela internet. É a internet, né, o ponto principal da revolução das TICs. Através da internet, novos sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede. Então a internet ele é um ponto crucial para a revolução das TICs e para a sua popularização. Então a internet é um ambiente que nos proporciona a criação de várias funcionalidades, como o e-mail, funcionalidades que servem para facilitar a comunicação e o relacionamento dos seres humanos. Então, entre eles, na internet, nós temos o e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de grupo online, as comunidades virtuais, a webcam, né, as videochamadas, e entre outros elementos que revolucionaram os relacionamentos humanos, ou seja, as formas de se relacionar. Isso é muito evidente nos dias de hoje, nos quais as pessoas se relacionam de diversas maneiras, não presencialmente, ou seja, virtualmente. Bem, através do trabalho colaborativo, profissionais distantes geograficamente trabalham em equipe. A internet, ou seja, as tecnologias da informação e da comunicação presentes na internet, elas proporcionam esse encontro, né? O ambiente colaborativo, o intercâmbio de informações, que gera novos conhecimentos e competência entre os profissionais. Talvez seja essa a aplicabilidade melhor das TICs, ou seja, a potencialização de um ambiente colaborativo. E quando nós falamos na questão da educação, isso é potencializador da aprendizagem. Então, como nós dissemos, né, com o surgimento da Web 2.0, que é a nomenclatura que os pesquisadores dão para essa evolução da internet como um espaço dinâmico, interativo, intuitivo, essa revolução também impactou na educação, ao promover novas possibilidades de ensino e aprendizagem. Tanto os docentes como os discentes passaram a criar conteúdo e a compartilhar esse conteúdo através de computadores e dispositivos móveis conectados à web. Os docentes passaram a criar fóruns de discussões, espaços para debater, utilizando tecnologias como grupos em sites e redes sociais, plataformas educacionais, espaços que permitem às pessoas se expressarem
que se expressem por mídias diversas, como imagens, textos, vídeos, possibilitando que elas possam tanto aprender como ensinar. Ou seja, ambientes colaborativos de aprendizagem. Bem, a Miranda, a autora do nosso texto base, ela vai trazer um questionamento interessante, um ponto de reflexão. Ela pergunta: será possível que a simples presença das tecnologias, das TICs, no ambiente escolar é possível, né? A simples presença dessas tecnologias, ela garante a aprendizagem dos estudantes, né? Ou garante a mudança nas práticas? Então, a resposta é não. Ou seja, a Miranda vai nos mostrar, lá pelos vídeos de 2007, que as investigações a respeito da temática demonstraram que simplesmente acrescentar tecnologia às atividades já existentes na escola e nas salas de aula sem alterar as práticas habituais de ensino não produz bons resultados na aprendizagem dos estudantes. É um pouco daquilo que a gente já comentou na aula passada. Não adianta nada, ou seja, adianta muito pouco, né, o uso de tecnologias e novas tecnologias se as práticas não mudarem, né, se as práticas não forem adequadas. Então, no entanto, né, ou seja, essa percepção de que simplesmente trazer computadores ou celulares ou tablets para salas de aulas são importantes para mudar, né, as formas e as práticas, essa percepção é a que continua sendo a mais utilizada nas escolas, de acordo com a Miranda. Bem, quais são as razões para que essa percepção ela continue assim, né? A Miranda vai apontar duas razões principais. A primeira razão é a falta, né, de proficiência da maioria dos professores em utilizar ou conhecer, né, adequadamente as novas tecnologias, principalmente as tecnologias computacionais, né? Então, assim, vários estudos têm revelado que a maioria dos professores considera que os dois principais obstáculos ao uso das tecnologias nas práticas pedagógicas são a falta de recurso, ou seja, a falta de material, e a falta de formação. Certo? Então, essa é uma das razões que trazem empecilhos, né, à contribuição das TICs no ensino e na aprendizagem. Primeiro, a falta de manuseio, né, a falta de expertise e de segurança em manusear esses equipamentos e a falta de formação. A segunda razão é com relação ao fato da integração inovadora das tecnologias ou das TICs, exigir um esforço de reflexão e de modificação de concepções e práticas de ensino, que grande parte dos professores não está disponível para fazer. Alterar estes aspectos não é tarefa fácil, pois é necessário esforço, persistência e empenho. Então, o uso das novas tecnologias exige dos profissionais da educação, dos professores e docentes, muito esforço, no sentido de mudar práticas inadequadas ou antiquadas ou que não estão trazendo efeito e utilizar, integrando essas tecnologias na sua prática, né? Então exige uma mudança de prática, uma mudança de paradigma, aquilo que nós falamos um pouco da aula passada, ou seja, a mudança de paradigma do conhecimento. Entender que o conhecimento ele não é mais a informação e o conhecimento não são mais de posse única e exclusiva dos professores, né? Mas são, hoje na sociedade moderna, um conhecimento compartilhado socialmente. Bem, e como é que será possível efeitos positivos no ensino e na aprendizagem utilizando as TICs, segundo a Miranda? Né? Segundo a autora, ela vai nos dizer que os efeitos positivos se verificam quando os professores acreditam e se empenham de corpo e alma na sua aprendizagem e domínio, e desenvolvem atividades desafiadoras e criativas, que explorem ao máximo as possibilidades oferecidas pelas tecnologias. Então, para que os resultados positivos venham no uso das tecnologias,
é preciso bastante esforço. Bastante esforço no sentido de conhecer, de integrar essas tecnologias e de mudar práticas, de testar, né, de continuar pesquisando e, juntamente com os estudantes, verificando quais as melhores maneiras e os alcances dessas novas práticas. Bem, para isso, segundo a Miranda, é necessário que os professores usem as tecnologias com os alunos no intuito de alcançar 3 objetivos. A primeira é como novos formalismos para tratar e representar a informação. O que significa utilizar as TICs como novos formalismos para a autora? Né? Novos formalismos para tratar e representar a informação indica novas formas de representar as informações, novas linguagens, né? Linguagens mais dinâmicas, novas formas de aprender. É entender que a linguagem oral e escrita é diferente da linguagem visual, da linguagem dinâmica que a internet e as aplicações da internet nos proporcionam. Então são novas formas de aprender, novas formas de entender a realidade, novas formas de se comunicar. Então é entender que essas tecnologias, elas trazem esses novos formalismos, né? No sentido de aprender, de se comunicar, da linguagem. A segunda coisa é utilizar as tecnologias para apoiar os alunos a construir conhecimento significativo. E conhecimento significativo, construir conhecimento significativo, representa entender como funciona a aprendizagem, né, nesses novos tempos. Então, é entender que a aprendizagem é um processo reconstrutivo, né, um processo cumulativo, perdão, né, é um processo autorregulado, intencional, situado e colaborativo. Então, é entender que a aprendizagem, ela é tudo isso. Né? Ou seja, para que o conhecimento seja significativo. Também entender que utilizar as tecnologias na escola para desenvolver projetos que integrem a tecnologia aos currículos e não apenas acrescentar, né? Estar presente no espaço. Então, diante disso, ficam algumas questões para nós refletirmos acerca das tecnologias e a educação, né? Tecnologias da informação e comunicação e a educação. Por exemplo, né, quais as implicações políticas das TIC para a formação escolar? Ou seja, que tipos de cidadãos, de pessoas, nós estamos formando a partir da utilização dessas tecnologias? Né? Quais são as implicações políticas disso? Né? Que tipo de pessoas? Isso é muito importante ao entender que as novas gerações, elas já nascem imersas nessas tecnologias. E isso traz implicações formativas, no sentido de formar novos cidadãos, né? Pessoas com uma formação política. Qual é a implicação dessas TICs? Né? Outra reflexão é com relação à saúde. Quais as implicações para a saúde dos estudantes que estão diariamente em contato com essas tecnologias, em contato com os computadores, com os celulares. Nós sabemos que vários estudos são publicados aí a respeito dos malefícios, né, que a exposição ao computador, ao celular prolongada pode trazer para estudantes, né, para as pessoas em geral. Então, é entender que essas tecnologias, elas trazem implicações de ordem política e de ordem de saúde também. Outra implicação é pararmos para refletir, questionar como que o acesso às TICs reflete as desigualdades sociais, ou seja, as implicações econômicas. Nós sabemos que, ao falar sobre as TICs no ambiente escolar, nós sabemos que grande parcela da população
brasileira ainda hoje não tem acesso à internet. Grande parte da população brasileira não tem computador em casa. Então, como que o acesso às TICs reflete as desigualdades sociais no ambiente escolar? Essa é outra questão a refletir. E, finalmente, também podemos refletir e pensarmos como integrar as TICs ao currículo de forma adequada, levando em consideração todas essas questões. Então, são questões que nos levam a refletir e eu espero que vocês possam aproveitar esta aula de hoje, refletir sobre esses questionamentos e tentar formular respostas ou novas perguntas. Espero que estejam todos bem e até a próxima aula. O nosso referencial da aula de hoje está aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço para todos.